Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa segunda aula da Maratona da Liberdade com os FIIs. Porque se você assistiu a primeira aula ontem, tenho certeza que a sua cabeça já começou a mudar. Por quê? Porque você já entendeu que deixar dinheiro parado é perder poder de compra para a inflação. Inclusive, você sabia que a inflação chegou em determinado ano, acho que foi 2021, a mais de 10% naquele ano? Cara, isso é muita coisa. É o seu dinheiro perdendo valor. Ou seja, você perdendo poder de compra, de consumo. Então é urgente se tornar um bom investidor, porque assim você se protege e protege toda a sua família. Outra coisa, você já entendeu também que a Bolsa de Valores não é uma bet, não é uma aposta, nada a ver com isso. Desde que você tenha um método, que você saiba o que está fazendo. E o principal, você entendeu que os fundos imobiliários são a melhor ferramenta para gerar renda passiva e pagar os seus boletos com dividendos todos os meses. Mas aí, choveram comentários aqui, tanto no último vídeo quanto também na minha caixa de entrada, muita gente perguntando coisas parecidas com essas aqui. Ricardo, beleza, eu entendi, mas como eu escolho? Porque eu entro lá na minha corretora, tem centenas de códigos, tem o MXRF11, tem o HGLG11, tem o KNCR11. Qual que presta? Qual fundo é bomba? Qual é oportunidade? Outra coisa, como eu sei se o preço está barato ou caro? Então, se você tem alguma dessas dúvidas aqui, meus parabéns, sério, porque isso significa que você não é um apostador. Significa que você quer tratar o seu dinheiro com seriedade. E é por isso que na aula de hoje da nossa maratona, na minha opinião, a aula mais importante que eu já fiz. Por quê? Porque eu vou abrir realmente assim a caixa preta do meu método. Eu vou te entregar aqui o meu checklist pessoal para a escolha de fundos imobiliários. É o que eu chamo de código de análise lucro FC. Eu vou te ensinar a olhar para um fundo imobiliário e saber, em poucos minutos, se ele é um ativo para você carregar, talvez para a sua vida toda, ou então se é uma grande cilada que vai destruir o seu patrimônio. Então, mais uma vez, desliga as notificações, foca aqui em mim, porque a gente vai sair da teoria e vai ir para a prática agora. Então, vamos lá. O maior erro do investidor iniciante, e eu posso te falar que eu vejo isso acontecendo todo santo dia, é cair na armadilha do yield. Que é isso? O cara abre o site ou o app da corretora, ordena pela lista do que pagou mais dividendo nos últimos 12 meses e compra o primeiro da lista. É óbvio que esse viés ele é muito humano, eu diria até super compreensível. Quem é que não quer investir naquele FII que está pagando mais? Pô, se tem um fundo pagando 18% ao ano, quase 1% ao mês, dá vontade de vender meu carro e colocar todo o meu dinheiro ali. Pelo amor de Deus, calma, puxa esse freio de mão aí e fica tranquilo. Por quê? No mercado financeiro não existe almoço grátis. Sério. Se um fundo, por exemplo, ele está pagando muito acima da média, tem um risco gigantesco escondido ali atrás. Geralmente, são dois tipos de fundos bomba, né? Que eu dei esse nome aqui ao longo da nossa série. Ou esses fundos problemáticos são FIIs de papel que estejam muito arriscados, ou seja, que emprestam dinheiro para a empresa que está quase quebrando. Agora, quando a gente olha para o fundo de tijolo, normalmente ele tem imóveis ruins que ninguém quer alugar. E o gestor, de repente, ele está fazendo uma mágica contábil ali para pagar um dividendo alto para atrair gente desavisada. E aí o que acontece depois? O dividendo pode cair pela metade, a cota pode despencar 30%, 40%. Eu já vi isso acontecendo, você também. E aí você fica com um prejuízo, né? Aquele barato que sai caro, digamos assim. E eu não quero que você seja uma pessoa igual o Felipe, por exemplo, que deixou esse comentário aqui. Poxa, ele acabou investindo errado, sem método, só que agora ele ficou completamente frustrado. Uma, ele acha que FIIs são uma bolha. E a outra é que ele acha que ele está sendo passado para trás, porque tem conflito de interesse. Pessoal, não é por aí, tá? Nós temos sim muitas oportunidades boas de renda passiva com FIIs. E a gente vê isso aqui através dos comentários que vocês mandam também. Já tem muita gente comentando que sim está vivendo de renda com os FIIs certos e detalhe, pagando suas contas do mês com esses dividendos,
na prática. Os FIIs funcionam. Então, a regra número 1 do Lucro FC é o seguinte: segurança vem antes de rentabilidade. Eu prefiro ganhar um pouquinho menos e dormir completamente tranquilo do que ganhar muito num mês de repente e ter pesadelo no outro. Mas beleza, tá bom, Ricardo. O que eu olho então em um fundo imobiliário? Galera, são 3 pilares fundamentais. É o que eu chamo de tripé da segurança, que eu vou explicar em detalhes para você aqui nesse vídeo. E já vou deixar um presente aqui também para vocês. O meu checklist pessoal para decidir se eu compro ou não um fundo imobiliário. Se não passar por esses critérios aqui, eu tô fora. Então, quem estiver no nosso grupo de WhatsApp vai receber esse PDF aqui com o meu checklist gratuitamente, mas só por 24 horas que eu vou disponibilizar isso, tá? Então, entre agora no nosso grupo que eu te envio por lá hoje esse checklist. Link aqui na descrição. Agora, vamos para os nossos tripés aqui um por um. O primeiro pilar é a gestão, ou seja, quem é que está cuidando do seu dinheiro? Lembra que quando você compra uma cota, você é sócio, certo? Mas não é você que apita nada lá dentro, sabe? Quem decide se vai comprar o prédio A, o prédio B, quem negocia o aluguel com o inquilino, tudo isso é o gestor do fundo ou a equipe de gestão. E aí, isso é um problema ou uma qualidade? Bom, no meu ponto de vista, isso é uma baita de uma qualidade, uma vantagem competitiva para nós. Por quê? Nós temos profissionais tomando conta dos nossos imóveis. Detalhe, os melhores imóveis do país, enquanto a gente fica ali no sofá da nossa casa tranquilamente, só vendo caírem os dividendos todo mês na conta. Mas assim, não me entenda errado não, também, né? Eu sei que tem gestores competentes e gestores muito ruins. Ninguém esquece os prejuízos que alguns FIIs já causaram na nossa história, né? Sei que tem muita gente frustrada aqui, como eu mostrei já nesse vídeo hoje. Não vou ficar citando aqui nomes para vocês, mas quando a gente está por perto, a gente conhece o trabalho das gestoras. A gente sabe muito bem separar o joio do trigo. Só para você ter uma ideia, outro dia eu estava participando de um podcast lá no Clube FI, vou até pedir para o pessoal da edição colocar aqui alguns trechos, e conversando lá com o pessoal de análise deles, o Danilo, por exemplo, eles me revelaram que dos mais de 400 FIIs que nós temos disponíveis na nossa Bolsa de Valores, eles só gostam, recomendam cerca de 30, tá? Você percebe? Um grupo bem restrito de qualidade. Sabe qual é o motivo número 1 para passar nesse crivo aqui? É a gestão. E é óbvio que esse tipo de análise de qualidade de uma gestão ela é bem complexa, não é simplesmente um número que você vai ver ali na tela que vai determinar se um gestor é bom ou não. Precisa de acompanhamento, precisa de estudo, precisa, acima de tudo, ver todo o filme da jornada desse gestor e não só uma foto momentânea do cenário de hoje desse fundo imobiliário. E sabe também uma curiosidade bem interessante? A maioria dos cotistas compra seus FIIs lá dentro da corretora, né, pelo celular ali, e não tem muita ideia de como funciona uma empresa, uma gestora de FIIs. Você sabia, por exemplo, que não precisam ter milhares de funcionários? Não é igual um bancão, né, tradicional, que tem centenas de milhares de funcionários e vários prédios, escritórios, nada disso. Só por curiosidade, né, eu quero compartilhar aqui essa experiência de bastidores com vocês. Eu vou colocar aqui na tela agora a lista das maiores gestoras de FIIs do Brasil hoje e você vai ver um pouco esse ranking aqui, né? O que a gente pode ver? A gente pode ver que quem está em primeiro aqui nessa lista é a Kinea Investimentos. Sim, muito famosa e com patrimônio sob gestão ali de mais de 20 bilhões de reais. Percebe? Só que agora eu vou entrar no LinkedIn, tá? Vou entrar aqui no meu LinkedIn e vou pesquisar pela Kinea Investimentos. Olha que interessante, apenas 229 usuários associados. Interessante, né? Não precisa de tanto funcionário assim, é legal para a gente começar a ver esse mundo. Eu conheço bastante várias gestoras, já estive visitando algumas delas em vários eventos aqui em São Paulo, então acho que é legal ilustrar um pouquinho isso aqui para vocês, tá? Mas, ok, talvez você esteja querendo saber como descobrir, na verdade, ali se um FII tem realmente uma gestão de qualidade. E eu vou te dar 2 dicas, tá? Anota aí.
A primeira delas, então, é o histórico. Como eu falei, esse filme que está sendo contado mês após mês, ano após ano. Desconfie daquela gestora que começou ontem, que só tenha um fundo monoativo, que ninguém conhece. O fato é que um gestor ruim, ele consegue afundar até o melhor imóvel do mundo. E sabe um segundo grande fator de qualidade? A quantidade de novas emissões de cotas. Eu não sei se você está acostumado a fundo com esse termo, mas essas subscrições são o momento em que a equipe de gestão vai ao mercado e tenta captar recursos para crescer mais o seu fundo. Ou seja, comprar mais imóveis ou ativos imobiliários para dentro do fundo. E por que eu considero que gestoras com bons históricos e de um grande número de novas emissões e subscrições é bom? Bom, porque, na minha opinião, isso é uma validação que os próprios cotistas dão ao gestor. Por quê? Entenda aqui. Um gestor só consegue emitir novas cotas e crescer o seu fundo se os seus cotistas aprovarem. Ou seja, ele tem que estar fazendo um bom trabalho. Percebe? Gostou dessa dica? Então já anota aí que nós teremos muito mais dicas boas aqui nesse vídeo de hoje. Agora vamos falar sobre o segundo pilar do nosso tripé da segurança, que é o portfólio. Presta bem atenção. Inclusive eu já te pergunto aqui. Você sabe o que tem dentro do fundo imobiliário que você investe? Por exemplo, se for um fundo de tijolo, onde ficam esses prédios? Ficam ali na Faria Lima, sei lá, na Avenida Paulista, em São Paulo, ou se for um galpão logístico, fica perto de grandes rodovias, grandes cidades, ou então, sei lá, será que é um prédio velho, num bairro mais afastado, numa cidade que não cresce muito? Localização, galera, é tudo quando a gente fala de tijolo. Imóvel bom não fica vago. Se o inquilino sair, tem fila de espera de gente querendo entrar. Outra coisa, quem são os inquilinos? É a Dona Maria que vende bolo ali de pote? Ou então é o Mercado Livre, Ambev, o Banco do Brasil? Você quer inquilinos com bolso fundo, não é? Que pagam aluguel em dia, reajustam pela inflação todo ano com tranquilidade. Agora, vamos falar um pouquinho de fundo de papel, né? Que são aqueles que investem em dívidas imobiliárias. Para quem o fundo emprestou esse dinheiro, quais as garantias desse contrato? São fortes? O risco de calote é baixo? Aqui a análise vai ter que ser mais técnica ainda. E nada melhor do que buscar essas informações no relatório gerencial do fundo. É muito interessante, pois eles disponibilizam esse material mensalmente para nós cotistas. Então, só para você ter uma ideia, eu vou mostrar um exemplo aqui na tela para vocês. Eu entrei no ranking do site do Clube FI, porque é muito interessante aqui para a gente ter informações completas dos nossos FIIs aqui no Brasil. E aí, eu vou selecionar essa parte que mostra o valor patrimonial, porque eu quero filtrar pelos maiores. Por exemplo, o maior FII aqui da nossa bolsa é o KNCR11, que inclusive é daquela gestora que eu falei agora há pouco, a Quineia Investimentos. Veja, aqui então é um fundo de papel, eu vou clicar nele para a gente buscar mais informações. Olha só, importante pessoal, eu não quero ficar aqui só na análise de números com vocês hoje. É óbvio que o dividendo, a valorização são extremamente importantes, mas se eu não souber o que tem dentro desse fundo imobiliário, olhar só os números pode me enganar, tá bom? Então vamos lá. Aqui na página do KNCR, então, dentro do site do Clube FI, eu vou rolar a tela até aparecer essa parte escrita aqui, último relatório gerencial. E sem sair do site, eu já consigo ver as informações oficiais que a própria gestão nos passa. Inclusive, eu vou descer aqui para destacar a parte de composição. Olha só, aqui nesse gráfico, ele me mostra que 93% dos contratos desse fundo aqui são remunerados acima da Selic. E aí, olhando aqui para cima, mais ou menos 2% acima que o CDI, tá? E aí você pode descer, inclusive, ver cada um desses contratos, a diversificação, tudo isso fica disponível para nós. Então, perceba que se você não souber aonde o seu FII investe, você acaba ficando cego, tá bom? Ou seja, portfólio e composição são importantíssimas. E agora a gente vai para o nosso terceiro pilar, que muita gente inclusive até ignora, né? Que é o preço.
O preço importa muito. Até coisa boa, se você pagar caro, vira um investimento ruim, né? E dentro dos fundos imobiliários existe um indicador chamado preço sobre valor patrimonial, o PVP. Basicamente ele diz se você está pagando um preço justo, se você está pagando barato ou se você está pagando caro. Então basicamente se o PVP ele está em 1, essa métrica, o preço está justo. É como se você comprasse uma nota de R$100 pagando R$100. O mercado ele é volátil, então às vezes você pode encontrar o PVP a 0,9, ele está com desconto. Você está comprando essa nota de R$100 pagando R$90. Aí é o grande filé mignon, né? Agora, se o PVP ele está 1,2, 1,3, aí você tem que tomar muito cuidado, porque você está pagando ágil. Tem gente pagando R$130 por uma nota de R$100. Isso destrói a sua rentabilidade no longo prazo, não é uma boa compra. E essa métrica aqui, pessoal, funciona muito bem quando falamos de fundos de papéis, beleza? Inclusive teve até uma vez no passado, eu já comentei aqui em alguns podcasts, alguns vídeos, que eu tinha um fundo na minha carteira de papel, que era o IRDM11, e ele estava com PVP de 1,30. Pô, quando eu percebi isso, eu vendi na hora, porque estava valorizado demais. O valor justo era 1, estava 30% acima. Aí eu vendi esse fundo, comprei outro, né? Comprei mais cotas de outro fundo muito parecido e fiquei recebendo dividendos desse outro FII até hoje. Não dá para ignorar que o preço ele é importantíssimo, tá bom? Agora, quando a gente fala de FIIs de tijolos, aí existem outros fatores para a gente analisar, não apenas o PVP. E sabe por quê? Basicamente porque os imóveis dos fundos, eles costumam ter uma avaliação financeira uma vez por ano. E as cotas, elas são negociadas todo dia útil na bolsa. Percebe? Há um grande descasamento aqui, uma vez por ano e todo dia. Então, às vezes, os seus imóveis estão valendo mais do que o que está aparecendo aqui na tela, né? Às vezes pode ser o contrário também. Então, o que eu posso te passar aqui? Existem alguns modelos matemáticos que podem nos ajudar a achar o preço justo de um fundo de tijolo. Por exemplo, o fluxo de caixa descontado. Esse é o mais aceito pelos especialistas, pelos analistas de fundos imobiliários. Aqui, basicamente, você estima quanto de receita esse fundo pode ter nos próximos anos, vindo desses aluguéis, e faz um cálculo trazendo esse fluxo de receita futura a um valor presente. Para isso, a gente precisa usar também um prêmio de risco. Que é isso? Um fundo imobiliário ele é renda variável, certo? Então, ele precisa nos pagar mais do que ativos de renda fixa. Por isso, eu como investidor de FIIs, sempre quero ganhar pelo menos uns 2% a mais do que um tesouro direto, por exemplo. E isso daqui, pessoal, leva o nome de prêmio de risco. E vale ressaltar, né, que quando a gente olha no longo prazo, realmente os FIIs são extremamente rentáveis. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela desde 2010 para a gente ver, tá? Eu estou aqui ainda dentro do site do Clube FI, na parte do KNCR11. E quando eu clico ali no menu à esquerda, na parte comparativo, eu consigo ver um histórico importante que eu vou compartilhar com vocês. Tanto desse FII aqui especificamente, quanto da média dos principais FIIs, que é o IFIX, que tem mais ou menos 100 fundos imobiliários. A gente consegue também ver outros dois índices importantes no gráfico, que é o CDI, né, 100% CDI, e também a inflação medida pelo IPCA. E veja que, no longo prazo, os FIIs desempenham realmente do jeito que a gente espera deles, bastante rentáveis, tá bom? Então, vamos lá, não se perde aí não, tá bom? Anota mais uma vez o nosso código da análise de segurança. Primeiro, gestão de primeira linha. Segundo, imóveis bem localizados ou então com contratos fortes, tá? E aí, o terceiro ponto, preço justo ou então descontado. Mas beleza, agora pode estar passando na sua cabeça também assim, ó. Pô, Ricardo, sensacional, minha cabeça aqui explodiu, mas dá muito trabalho para fazer isso, não é? Pois é, eu não vou mentir para você não, tá? Analisar um fundo imobiliário, ler o relatório gerencial, conferir essas métricas, o PVP todo dia, ver quem são os inquilinos, se eles estão saudáveis, isso tudo toma bastante tempo e exige muito estudo. E se você errar na análise, o prejuízo ele é só seu. E eu sei que você tem seu trabalho, sua família, os seus hobbies. Você não quer virar um analista de mercado financeiro
que fica 10 horas por dia lendo balanço de empresa e de fundo imobiliário, né? Você quer viver sua vida e deixar o seu dinheiro trabalhando por você. Muitos de vocês ainda estão tentando controlar tudo isso em planilha de Excel também, por exemplo, digitando ali a nota de corretagem no fim de semana, calculando o preço médio na mão para declarar o imposto de renda. Galera, isso tudo é coisa do passado. Isso daí eu posso dizer que é até um amadorismo, tá? Agora, imagina se existisse um jeito, uma forma de você ter acesso a essas análises prontas, de você ter uma equipe de profissionais certificada, filtrando o mercado o dia inteiro e te entregando ali só o filé mignon para você ficar extremamente tranquilo. Olha só, compra esse aqui que tá barato e é seguro. Vende esse aqui porque esse aqui perdeu o fundamento, a equipe de gestão não está fazendo um bom trabalho. E mais do que isso, imagina também ter uma ferramenta tecnológica, um sistema que te conecta direto à sua conta oficial da B3. A B3 é a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Vai puxar todos os seus dados, os seus investimentos, tudo isso de forma automática, sozinho. Organiza tudo isso num gráfico bonito, te avisa quando vai cair dividendo, sem que você precise digitar uma linha sequer numa planilha. Seria o mundo ideal, não seria? Unir a inteligência dos melhores analistas com a automação da tecnologia? Pois bem, isso daí não é um sonho, isso a partir de agora existe e é exatamente sobre isso que eu vou te falar na nossa última aula aqui da Maratona amanhã. Na aula número 3, vai ao ar então quinta-feira, eu vou te apresentar a solução completa. Eu vou te apresentar o sistema lucro ao cubo, lucro elevado ao 3. Já ficou curioso? Eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu vou te mostrar como você ter acesso às minhas carteiras recomendadas, que eu e meu time certificado, nós montamos, e também uma plataforma exclusiva de gestão automática. É para você sair da estaca zero e já começar 2026 com uma estrutura de investidor profissional, sem perder tempo, sem medo de errar e sem nenhuma planilha chata para você ter que implementar, tá bom? Então, não perde a aula 3 por nada. Vai ser o grande desfecho da nossa maratona. Nós estaremos juntos aqui. E se você gostou desse conteúdo, se você achou que esse código de análise fez sentido para você, me faz um favor, deixa o like aqui nesse vídeo e comenta. Deixa aqui nos comentários, coloca essa frase: eu quero o sistema. Pessoal, eu estou lendo todos os comentários aqui dessa série, beleza? Inclusive, pretendo respondê-los em breve. E fique ligado então no seu e-mail e no seu WhatsApp. Quinta-feira é o dia da virada, já conto com você e você pode contar comigo também. Um forte abraço, estamos juntos e até a próxima.